Concedo a palavra agora ao senhor César Magalhães, presidente do Grupo Retina Brasília e membro da Associação Brasileira de Deficientes Visuais. Boa tarde a todos. Vou fazer minha autodescrição, mas antes vou falar aqui fora do microfone. Localizar. Vou, inclusive, ao lado aqui do meu amigo Cláudio Panoeira. Deputada, eu vou usar um recurso aqui da leitura sombreada, que eu aprendi há pouco tempo. Então, às vezes, vai ficar uma leitura um pouco pausada, um pouco sem ênfase, porque é uma leitura por áudio, né? Eu vou estar falando enquanto ouço paralelamente, né, simultaneamente, meu computador. Eu sou um homem branco de 59 anos, tenho cabelos grisalhos, estou usando aqui terno e gravata, sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão. Em primeiro lugar, agradeço a deputada Amália Barros pelo convite e pela oportunidade de falar nesse tema, nessa reunião. E agradeço também pela sua luta, né, por ser uma guerreira aí na nossa causa. Tem sido um exemplo. Me sinto honrado de poder participar dessa audiência e de falar como usuário, principalmente, né, sobre a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que foi criado justamente para ampliar o entendimento das pessoas com deficiência visual em eventos culturais, como já foi dito aqui pelo meu colega Cláudio Panoeira. Surgiu no Brasil no ano de 2003, e aí talvez tenha alguma informação discordante, né? Quando a gente pesquisa, às vezes tem informações que não são muito precisas. No Festival Internacional de Filmes de Curta-Metragem, chamado Assim Vivemos, que tratava justamente da deficiência. Mas antes disso, você vê como essas informações elas são imprecisas, né? Em 1999, a auditora Bel Machado já fazia audiodescrição de filmes ao vivo, ainda acho que na informalidade, em Campinas, São Paulo. Nossa legislação, por exemplo, a primeira lei que tratou disso foi a 10.098, de dezembro de 2000, que estabelecia normas e critérios para acessibilidade em geral, por isso falava disso. Em 2004, decreto 5.596, acho que é isso. É isso? 5296. Determinou a obrigatoriedade da audiodescrição de imagens na televisão, só que não foi cumprido, né? Desde 2014, a Ancine, Agência Nacional de Cinema, já determinava que todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos públicos deveriam ter legendas audiodescritivas, audiodescrição e libras. Mas a regulamentação mesmo da audiodescrição ocorreu em 2015, com a Lei 13.146, a Lei Brasileira da Inclusão, né, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí que a gente teve realmente uma regulamentação sobre isso. O meu primeiro contato com a audiodescrição foi em 2005, no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, onde eu fui aluno, né, naquele segundo semestre de 2005. Naquela época, a gente fazia uma aula de escultura em argila, e eu já tinha ouvido falar o termo audiodescrição, mas vivenciei isso na prática dessa aula de argila, quando a professora
Josimeire Coelho, que nos ensinava essa técnica de escultura para cegos, fazia audiodescrição tanto de obras de arte quanto dos ambientes, quando a gente saía fora da escola, quando a gente estava em outro local, das paisagens. Mas a primeira grande experiência que eu tive com audiodescrição foi no 41º Festival de Cinema Brasileiro, aqui de Brasília, onde, por iniciativa da professora Dolores Tomé e do então secretário de Cultura Silvestre Gorgulho, tivemos pela primeira vez um festival onde todos os filmes eram acessíveis, todos com audiodescrição e com intérprete de Libras. E não só participamos como espectadores, mas já naquela época participamos da construção disso. Eu era presidente da ABDV, da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, na época, e a professora Dolores Tomé teve essa preocupação de nos convidar para ser consultores no projeto. Eu lembro que a realização desse festival foi em 2008, mas a preparação começou bem antes, cerca de um ano antes, em 2007. E o resultado disso é que se teve um grande engajamento do público cego. Como a gente participou da própria construção dessa acessibilidade, naquele festival teve momentos em que a gente tinha mais de 30 cegos ocupando as cadeiras do Cine Brasília. Durante todos os filmes, tínhamos público cego assistindo, mas teve momentos em que ultrapassou 30 pessoas simultaneamente assistindo. Criamos até um prêmio, na época, para o melhor filme na escolha dos cegos. O troféu Vagalume, confeccionado em cerâmica, produzido por 3 artistas plásticos com deficiência visual, e eu fui um destes. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre a figura do consultor. Agora já não preciso mais das minhas anotações. Desde essa época eu valorizei, e aí não só por uma questão do nosso protagonismo, né? A gente defende muito o nosso protagonismo, a gente defende muito o nada sobre nós sem nós, que tudo que seja produzido e discutido na área da deficiência, que tenha a nossa participação. Mas também para garantir que a audiodescrição cumpra o seu propósito, né? Para você ter certeza que ela está realmente ampliando a compreensão da pessoa cega. É importante ter o feedback de uma pessoa cega, né? E aí tem 2 aspectos. O conhecimento da arte, né? Quando você vai num museu, quando você vai num espaço de cultura, você tem a figura do mediador que te fala, te apresenta aquela obra e que te dá informações que não são só visuais, né? Que não são só literalmente as informações visuais. Não importa, claro, se a tela tem um fundo azul, se tem pincelada na horizontal e etc. Mas importa outras informações que o mediador, naquele espaço cultural, nos passa sobre o artista, sobre a intenção, né? E tudo isso é importante na nossa interação com aquela obra de arte, tanto para o público que enxerga, quanto para nós, pessoas cegas. Então, o conhecimento de arte, quando a gente está falando de audiodescrição de obra de arte, ele é muito importante. A minha formação é de artista plástico, de arte educador, então falo disso, porque vem lá da minha formação. Eu fui muito influenciado por Ana May Barbosa, que falava já da leitura de obras de arte, da alfabetização visual, né, naquela época, e falava disso para o público em geral. Para nós, pessoas com deficiência visual, essas informações são ainda mais importantes. Mas também tem esse outro aspecto, de ter o feedback da pessoa cega. Então, é importante que se procure sempre o consultor de audiodescrição sendo uma pessoa cega. A princípio, acho que é essa a contribuição que eu gostaria de dar,
e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada. Como? Eu vou aproveitar aqui, eu até fiquei ansioso, né, para ter fala de novo, porque ouvindo as outras pessoas a gente vai lembrando de coisas que não disse e que acho importante. Eu e o Cláudio estamos aqui falando como usuários, né? E aí, por exemplo, quando eu vi a Paula falando desse colega cego que diz, poxa, estão me roubando um espaço da criatividade, justamente quando estou interagindo com a arte, né? Da imaginação. Eu também, né, sou artista plástico, minha formação é toda nessa área. E aí, eu suponho aqui que todos conhecem Machado de Assis, leram alguma coisa. Machado de Assis, quando fala Os Olhos de Capitu, é uma descrição, e é um traço marcante, e não precisa falar um monte de detalhes de Capitu para que você tenha a imagem dessa personagem, usando o resto da sua imaginação, né? E esse é o encanto, às vezes, da literatura, da arte. Então, assim, eu já vi coisas, e aí, quando a professora fala dessa questão da qualidade, né, eu até proponho, gostei quando a Paula falou também, sugeriu, das entidades de pessoas com deficiência criarem um selo. Eu acho que podia criar isso oficialmente, viu, deputada? Que as entidades tivessem que validar esse tipo de trabalho. Porque eu já vi trabalho feito por profissional, claro que eu não vou dizer nome, não vou aqui fazer uma crítica pessoal a ninguém, mas, por exemplo, imagine uma pessoa descrevendo para nós, pessoas cegas, olha, aqui tem um banner, e aí, antes de falar os dizeres que aparecem nesse banner, nesse card, ela descreve assim, com uma faixa vermelha na vertical, depois uma faixa laranja, depois uma faixa amarela, depois uma faixa azul, não sei o quê. Aí, eu, que tenho memória visual, porque eu tenho deficiência visual a partir dos 30 anos de idade, e mesmo assim ainda tenho baixa visão, ainda tenho resíduo visual, eu entendi que aquela descrição era a bandeira LGBTQ. Mas aquela descrição não estava dizendo isso. Entende? Então, assim, para que ficar ouvindo uma descrição longa que está com um monte de sobrecarregando de informações, inclusive quando é a questão de um filme, de uma cena que tem time, né, que você tem pouco tempo para passar a informação e você perde esse tempo com um monte de informação que na verdade, não estão contribuindo, não estão ajudando a compreensão, né, a ampliação da compreensão. Então, eu acho que tem a ver com isso. Né? Imagina pegar um painel de Atos Bucão e sair descrevendo azulejo por azulejo. Sabe, assim, eu já vi coisas desse tipo. E profissionais que fizeram curso, não sei aonde, às vezes mais de um. Então, assim, por isso também precisa do feedback da pessoa cega. Ela dizer, olha, eu não preciso desse mundo de informação, porque quando eu enxergava, eu não estava aqui de frente para uma pessoa memorizando a cor da roupa, do sapato e etc. A gente, quando enxerga, a gente também foca e o cérebro registra algumas das informações. Você pode até enxergar 100% das informações, mas teu cérebro não vai registrar 100% das informações, porque não é importante para ele. Né? Eu tive um trabalho até, foi bom quando eu vi você puxando esse material, e eu lembrei que eu ia esquecer de um trabalho, aqui tem, isso aqui é relíquia, as obras que a gente produziu em 2005, e que as minhas já nem existem mais, inclusive. E aí, depois, em 2009, eu escrevi esse projeto, realizei em 2011, que a gente trabalhava justamente com leitura de obras de arte, fazia oficinas de argila com as crianças nas escolas, e a gente produziu esse material procurando justamente uma linguagem que trabalhasse a artes visuais, mas de uma maneira, num caminho de linguagem, que as pessoas cegas pudessem entender. Então, é um material que tem braille, que tem as figuras táteis, com textura, inclusive, e um audiolivro no final, que ele se relaciona página a página. Então, se a pessoa começar a ouvir, vou até passar para o Panoeiro, eu acho que eu nunca te dei um desse, né?
Então, faça bom proveito, que também é relíquia, não tem mais muitos exemplares. E o outro eu vou passar para a deputada. E aí, tanto faz a pessoa começar pelo áudio, que no áudio a faixa vai dizer, corresponde à página tal do seu livro. Ou se ela começar pelo livro, vai dizer corresponde à faixa tal do seu CD. Né? Na época em que a gente ainda ouvia CD, né? Ainda tinha o aparelho em casa para tocar o CD. Que isso foi em 2011. Então, assim, isso foi um processo que as pessoas elogiaram, mas por quê? Porque ele foi construído com pessoas cegas. Na época eu ainda tinha um resíduo visual maior do que tenho hoje, mas eu juntava um grupo de colegas cegos e a gente ia experimentando, fazendo uma construção coletiva. Então, assim, muitas vezes eu acho que até o mundo acadêmico falha muito, eu critico muito isso, falha muito quando começa a teorizar demais sobre a nossa compreensão, sobre as nossas necessidades, sem dialogar conosco. Né? E aí começam a teorizar, e a gente fica num constrangimento de ter que dizer, olha, isso não está bom, isso não... Sabe, assim, então, é tão bom quando a gente tem essa oportunidade, deputada, de estar aqui falando e trazendo o nosso ponto de vista de pessoa com deficiência nesses assuntos que são de nosso interesse. Então, agradeço muito pela oportunidade e sempre me convide que eu virei, viu? Com toda certeza. Obrigada. Pode passar adiante para mim.